Capítulo 2. O firmamento, a divisão das águas e o cenário do céu. No segundo dia da criação, Deus olha para o vasto caos aquático que ainda cobre toda a criação. Uma imensidão de águas, sem limites, sem formas, sem qualquer distinção entre o que está acima e o que está abaixo. Era uma criação inacabada, aguardando a ordem e a harmonia que somente o Criador poderia trazer. E então, com sua palavra poderosa e precisa, ele inicia um ato de separação, organização e propósito. A palavra criadora, haja um firmamento. Disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Gênesis capítulo 1 e versículo 6. Com essa declaração, algo extraordinário começa a acontecer. As águas, que até então existiam como uma vastidão contínua, sentem o toque da palavra divina. A ordem de separação vem como uma força invisível que as divide, e assim nasce o firmamento, uma expansão que se estende entre as águas de cima e as de baixo. O termo firmamento, em hebraico, raquia, refere-se a algo que foi estendido ou expandido. O Eterno, ao pronunciar essa palavra, estende um espaço vasto, um campo de possibilidades, um lugar onde a criação continuaria a se desenvolver. O cenário começa a ganhar estrutura. Antes, havia apenas a vastidão aquosa, caótica e sem forma, mas com essa separação, Deus estabelece um espaço para a vida futura. O firmamento será o local onde o céu encontrará a terra, e onde as águas se manterão em harmonia. Imagine o ruído dessa separação. As águas, agitadas pelo comando divino, movem-se, retirando-se umas das outras. Era como se a própria natureza estivesse respondendo com reverência à voz de seu Criador. A imensidão das águas de baixo começa a se acalmar, enquanto as águas de cima são elevadas e suspensas, esperando o momento de revelar seu propósito. O céu como espelho das águas. Sem a terra ainda em evidência, o firmamento refletia as águas que ainda dominavam a criação. O céu que nascia naquele momento espelhava as águas abaixo, como se fossem um só. Havia uma simetria perfeita entre o que estava acima e o que estava abaixo. Esse espelhamento entre as águas e o firmamento nos ensina sobre a harmonia e o equilíbrio que Deus traz à criação. Mesmo que tudo ainda estivesse em desenvolvimento, o Criador já estava tecendo uma beleza que envolvia o que estava acima e o que estava abaixo, conectando o céu à terra. Esse céu espelhado não era o céu que conhecemos hoje. Não havia estrelas, sol ou lua. Era um vasto e sereno campo de águas suspensas, prontas para desempenhar seu papel no ciclo futuro da vida. Deus estava preparando um cenário esplêndido, uma tela onde em breve ele colocaria os corpos celestes, futuramente, os pássaros voariam livres. Ele estava, como um artista cuidadoso, esboçando os primeiros traços de uma obra que seria apreciada por toda a criação. A nomeação do firmamento, o céu como domínio. E então, o Eterno dá um nome ao firmamento. Ele o chama de céu. E, com essa nomeação, o firmamento ganha sua identidade. O céu agora passa a ser o domínio onde a criação futura acontecerá. Ele não é apenas um espaço vazio, ele será preenchido com a beleza e a funcionalidade que Deus, em sua infinita sabedoria, já planejou. O firmamento estava sendo preparado para ser um lugar transitável e habitável, seria o lar futuro das aves, que voariam livremente em sua vastidão. Ao mesmo tempo, ele seria o teto sobre o qual os mares e oceanos estenderiam suas águas, habitados por inúmeras criaturas. Deus estava criando um espaço de transição, onde o céu e a terra se encontrariam, onde as criaturas futuras viveriam e interagiriam. Esse espaço, que para nós parece infinito, é na verdade um ambiente cuidadosamente planejado para abrigar a criação. Embora ainda não houvesse vida para ocupar o céu ou o mar, Deus já estava preparando tudo com uma perfeição meticulosa. Ele sabia que, em breve, o firmamento seria o palco dos voos graciosos das aves, dos ventos soprando suavemente, e das águas refletindo as nuvens que se formariam para trazer a chuva. Era uma obra em progresso, e Deus estava estabelecendo cada detalhe com um propósito amoroso. Olhando para as águas abaixo, agora separadas das águas acima, podemos imaginar a vastidão dos mares e oceanos que ainda estavam por vir. O movimento das águas, agora livres para fluir, era imenso, como se dançassem em expectativa do que ainda viria. A quantidade e a imensidão das águas.
Mesmo antes de a Terra surgir, as águas abaixo ocupavam todo o espaço. O futuro mar, os rios, lagos e oceanos estavam todos contidos ali, aguardando o momento em que a Terra emergiria e as separaria. A quantidade de água nos mostra o poder de Deus em criar algo tão vasto, que transcende a compreensão humana. Cada gota das águas de baixo seria parte de um plano maior, onde a vida brotaria, e a criação encontraria seu sustento. Deus estava estabelecendo o ciclo das águas, preparando-as para o papel vital que desempenhariam no sustento da vida futura. As águas dariam origem à vida marinha, sustentariam as criaturas que em breve habitarão a terra, e serviriam como um testemunho da grandiosidade e provisão de Deus. Elas estavam sendo organizadas para que, no futuro, cada gota tivesse um propósito específico. Um cenário perfeito para o homem futuro. Mesmo antes de criar o homem, Deus estava preparando um cenário deslumbrante. Ele estava estabelecendo o palco da criação com um cuidado extraordinário, como um pintor preparando o fundo de sua obra-prima. O céu seria uma tela viva, refletindo o poder e a glória de Deus. O firmamento não era apenas uma separação de águas, era um espaço cuidadosamente elaborado para a futura habitação da criação. Deus estava criando um telão cósmico, onde em breve ele colocaria as estrelas, o sol e a lua. Ele estava preparando o cenário para os céus que encantariam o homem futuro, que olharia para cima e veria a glória da criação, sentindo a presença de Deus em cada estrela que cintila. O firmamento não é apenas uma criação funcional, ele é também uma expressão da bondade e do amor de Deus. Ele preparou o céu como um cenário para que o homem, ao olhar para ele, se maravilhasse e se lembrasse de seu Criador. Cada detalhe do céu, seja o brilho das estrelas ou o azul profundo durante o dia, é uma obra de arte divina, feita para trazer alegria ao coração humano. Deus estava, com amor, preparando um mundo que seria perfeito para o homem. Cada detalhe, desde as águas de cima até as águas de baixo, o firmamento e o céu, estava sendo criado com a intenção de proporcionar beleza, harmonia e vida. Ele estava desenhando um espaço onde o homem poderia viver em plena harmonia com a criação. No segundo dia, Deus não apenas separou as águas, ele começou a moldar o ambiente que futuramente sustentaria toda a vida. O firmamento, ou céu, tornou-se um espaço transitável e habitável, um lugar onde as aves voariam, os ventos soprariam, e as nuvens se formariam. O cenário para a vida estava sendo preparado com perfeição e simplicidade. E, ao final desse segundo dia, Deus olhou para o firmamento, para as águas divididas, e viu que era bom. Ele estava construindo pacientemente um mundo para o homem, cada detalhe com amor e propósito, estabelecendo uma criação que refletiria sua própria glória e bondade.